Neste pequeno vídeo, quero abordar sobre o princípio da impessoalidade. O que é impessoalidade? Neste vídeo, veremos o que diz o princípio da impessoalidade. Daremos também para si sugestões de como aplicar este princípio no trabalho. Veremos ainda exemplos de algumas palavras contundentes ou palavras muito direitas que deves evitar ao escrever o seu trabalho para que possas sim obedecer ao princípio da impessoalidade. Qual tem sido o problema? Muitas das vezes, candidatos se deparam com uma situação difícil. Talvez presenciem ou convivam com situações difíceis e relacionadas ao seu tema. A tendência dos candidatos é tentar escrever o que eles viram, talvez de forma contundente e de forma direita, talvez na primeira pessoa, respeitando assim o princípio da impessoalidade. Para a redação de trabalhos científicos, sugere-se que o pesquisador respeite este princípio. Mas então, o que é o princípio da impessoalidade? A palavra impessoalidade é formada por aglutinação. In, relacionada à negação, pessoal, e idade relacionada à qualidade. A palavra impessoalidade significa, segundo um dicionário, neutralidade e imparcialidade. Então, o pesquisador deve ser neutro e imparcial. Veremos agora como os candidatos podem alcançar a impessoalidade, por entendermos um pouco mais o que ela significa e com uma breve explicação. O princípio da impessoalidade nos remete à ideia de escrevermos textos que não prejudiquem ou que não privilegiem algum grupo social ou alguma comunidade, por assim dizer. O princípio da impessoalidade nos obriga também, em caso de estudos que exijam o teste de hipóteses, para se chegar a conclusões do estudo, levando em conta os princípios científicos. O princípio da impessoalidade também nos obriga a usarmos informações obtidas de forma legalizada. Temos de respeitar obrigatoriamente os termos de consentimento sempre que realizarmos uma pesquisa. Ninguém, por exemplo, deve ser obrigado a responder um inquérito ou uma entrevista só porque o pesquisador acha que ele deve sim responder. É importante que o pesquisador seja impessoal até na recolha de dados. E o princípio da impessoalidade também nos lembra da ideia de que todos os dados obtidos na pesquisa devem ser utilizados meramente para motivos acadêmicos. Todos os dados obtidos na pesquisa devem ser utilizados meramente para objetivos acadêmicos. E também é importante evitarmos colocar verbos na primeira pessoa para respeitar o princípio da impessoalidade. Por exemplo, não seria apropriado para um pesquisador escrever: este trabalho está a ser pesquisado graças à minha inteligência, à minha sabedoria e também graças à minha resiliência
pelo facto de eu ser um bom pesquisador e pelo facto de eu ser uma pessoa muito importante sucessivamente. Não soaria muito bem para um pesquisador. Na realidade, o princípio da impessoalidade está também, por assim dizer, muito relacionado à humildade. Mesmo que você tenha descoberto alguma coisa, talvez seres o primeiro a descobrir, ainda assim nós devemos manter esse princípio, porque na realidade, apesar do autor do trabalho ser você, outras pessoas como o orientador, os inquiridos e outros contribuíram para que a pesquisa se efetuasse. O princípio da impessoalidade nos obriga também, nos sugere também evitarmos palavras contundentes que poderiam ferir os nossos leitores. Assim, deveria-se evitar ao máximo termos como preguiçoso, incompetente, corrupto. São termos que são contundentes, termos muito direitos, que poderiam assim ferir sensibilidade de quem lê o nosso trabalho. Quais são as nossas sugestões? Sugerimos para si que, ao escrever um parágrafo, pare e pense como é que o leitor poderá receber este parágrafo. Poderias assim evitar a pessoalidade e generalizar. Por exemplo, todos é diferente de alguns. Todos angolanos é diferente de alguns angolanos. E, por outra, é conveniente usar sempre linguagem neutra. Não devemos atacar nem julgar, como já dissemos na introdução deste vídeo, um grupo social. E também devemos basear-se em fatos e dados estatísticos. Por exemplo, certa pesquisa indica que os habitantes de certo país, do país X, estão cada vez mais pobres. É preciso haver fontes e, se citares dados estatísticos, ali você estaria a utilizar a impessoalidade também na sua pesquisa, porque porque se não citares algum autor, outras pessoas poderiam chegar à conclusão que este é o teu ponto de vista colocado ali, mas que talvez não tenha bases sólidas. Quais são algumas palavras que nós apresentamos aos nossos seguidores como exemplo, mostrando a diferença entre palavras mais suaves e palavras difíceis? Por exemplo, o angolano poderia ser substituído por alguns angolanos. Incompetente poderia ser substituído por despreparado. E corrupção poderia ser substituída por má gestão. Nepotismo podia ser substituída por favoritismo. Por fim, roubo poderia ser substituída por apropriação indevida. Então, em que conclusão chegamos? Concluímos que o princípio da impessoalidade está relacionado à neutralidade e imparcialidade na redação de trabalhos científicos. Daqui é o professor Abreu, muito obrigado por veres o vídeo até o fim.